Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Edivaldo falando. Hoje, dia 10 de 4 de 2020, é considerado pelos católicos como o dia de Sexta-feira Santa, né? Nessa Sexta-feira Santa, eles não comem carne, tá? Muitos deles estão sem comer carne desde o princípio da Quaresma, desde o princípio lá de Quarta-feira de Cinzas, e outros agora desde domingo, Domingo de Ramos, e outros, especialmente hoje, não comem de jeito nenhum carne, não comem. É um dogma católico, tá? Não tem nenhum fundamento bíblico para isso, certo? É um estigma que se tem, e muitos dos nossos irmãos vieram da Igreja Católica. Desde o século XVI, quando houve a Reforma Protestante, os evangélicos protestantes surgiram da Igreja Católica. Então, muitos dos costumes, né? Isso ficou impregnado na sociedade, virou até uma questão cultural, tá? Então, por conta disso, muita gente hoje não come carne. Qual é a minha palavra para os nossos irmãos em Cristo? Primeiro, não existe fundamentação bíblica sobre isso. A palavra do Senhor vai dizer, eu separei alguns versículos aqui, dizendo o seguinte. Primeiro, quero ler Gálatas ou Romanos, Romanos capítulo 14, versículo 5. Que diz assim, Paulo está falando para os judeus, naquele tempo que tinham dias sagrados, né? Mas o assunto é o mesmo, tá? Ele diz assim, há quem considere um dia mais sagrado do que outro, outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto na sua própria mente. Então, assim, nesse dia, eu sei que tem muita gente que não é forte, como disse Paulo, o suficiente para ter conhecimento bíblico para se libertar disso, tá? Só que o mesmo Paulo diz assim, ninguém pode ser condenado pelo comer, pelo beber ou pelos dias, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Também, ninguém pode ser condenado pelo comer, pelo beber ou pelos dias sagrados, certo? Paulo também diz em Timóteo, capítulo 4, versículo 4, que todas as coisas podem ser comidas sendo recebido com ação de graças. E em nenhum momento ele faz referência a dias específicos para comer alguma coisa ou deixar de comer. Então, biblicamente, você pode comer de tudo a qualquer dia, desde que isso que você coma faça bem para a sua saúde e seja higiênico, tá? O que você não pode fazer, hoje, é por causa de sua comida, né, pelo que você come, escandalizar teu irmão. Paulo diz também a respeito disso, de muitos irmãos que comiam naquele tempo, tinham conhecimento suficiente para dar graças em tudo e comer de tudo, né? A igreja de Corinto era formada por dois tipos de pessoas, os gentios e os judeus. Os judeus se converteram ao cristianismo da mesma forma que os evangélicos se converteram, saíram do catolicismo e veio para o protestantismo, tá? Então, eles saíram e, assim, muitos dos judeus saíram do judaísmo e veio para o cristianismo com alguns dogmas, né? Com alguns estigmas, né? Com alguns preconceitos, né? E muitos dos evangélicos saíram do catolicismo, né? E ainda hoje tem, como os judeus tinham do judaísmo, ainda tem alguns estigmas e dogmas. E Paulo, tratando sobre isso, ele disse assim, o que vocês não podem vocês que são fortes, gentios, que conhecem, que de tudo se pode comer, o que vocês não podem. Você não pode fazer seu irmão pecar por conta disso. Capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12, diz assim, não faça teu irmão pecar, ferindo a consciência dele. Eu concluo que, se o que eu como escandalizar o meu irmão, eu nunca mais comerei aquilo que escandaliza ele. Você também não pode ficar escravo da mente alheia, Você não pode ficar escravo da fraqueza da fé de alguém. Porém, você não pode hoje simplesmente chegar para um irmão que tem essa fraqueza e dizer assim, irmão, estou te convidando para você comer um churrasco lá em casa. Isso é você zombar do teu irmão, você só vai atrapalhar a fé dele, tá? Não faça isso. Não toque trombeta dizendo, hoje vamos comer churrasco. Não faça isso, sabendo que teu irmão se escandaliza com isso.
Então, qual é a palavra que eu deixo para você hoje? Se você tiver essa fé que hoje eu estou afirmando para você, um líder da igreja aqui da Assembleia de Deus em Lagoa da Confusão, se você quiser comer carne, coma em paz. Jesus Cristo te libertou dos dias, dos meses, dos anos e dos estigmas e dos dogmas e das prisões de dias e meses e anos. Tudo é proveitoso para comer, sendo recebido com ação de graças, porque tudo é criação divina. Tá? Não tem nada na Bíblia que te proíba isso. Não tem nada na Bíblia que te proíba. Segundo, não faça teu irmão pecar por conta disso. Tá? Não faça teu irmão pecar por conta disso. Mesmo porque eu acho que a gente tem que edificar uns aos outros. E é o que eu estou tentando fazer com você agora. Não faça teu irmão pecar por conta da sua comida, tá? Se você tem fé para comer um churrasco, coma. Se você não tem, coma teu peixe, tá? Mas só quero te deixar bem claro, não tem nenhuma fundamentação bíblica essa questão de deixar de comer carne hoje. Forte abraço, que Deus te abençoe. Esse é o conselho do seu irmão em Cristo, presbítero Edivaldo Lima.